Bem-vindo, caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão telebombástica do conhecimento histórico. Telebomba no ar da Bomba na História está consigo para mais uma emissão. Esperamos encontrar os teleouvintes de perfeita saúde e adequadamente confinados. Alegrai-vos, que isto está quase. Ora, hoje iniciaremos a análise desse grande e importante tema que é a implantação do liberalismo em Portugal. Uma autêntica novela mexicana com legendagem em português arcaico. Fique connosco, caro teleouvinte, porque nós estamos aqui sempre para si. Telebomba no ar, bombemos juntos! As invasões francesas entre 1807 e 1811 e a partida da corte portuguesa para o Brasil conduziram à implantação do liberalismo em Portugal. A perda da soberania, o clima de guerra, a instabilidade política e a crise económica levaram à revolta de 1820, que pôs fim à monarquia absoluta e instaurou um regime constitucional. A implantação do liberalismo não foi imediata devido às tentativas de reposição do regime absolutista que levaram o reino a uma guerra civil. A vitória dos liberais em 1834 contribuiu para pôr fim às estruturas do antigo regime, sobretudo com a legislação de Monzinho da Silveira. No Brasil, a contestação às decisões das cortes na metrópole levou à sua independência em 1822. A experiência liberal portuguesa oscilou entre uma vertente mais radical e democrática, defensora da Constituição de 1822, e uma mais conservadora e moderada, assente na Carta Constitucional de 1826. A oposição entre vintistas e cartistas traduziu-se na agitação política vivida entre 1836 e 1850, marcada pelas experiências setembrista e cabralista. Apesar das divergências políticas, o país modernizou-se através de algumas reformas legislativas e da reestruturação de infraestruturas. No início do século XIX, Portugal encontrava-se perante a encruzilhada dos interesses político-militares das duas maiores potências da Europa, a França e a Inglaterra, cuja rivalidade veio a culminar quando Napoleão Bonaparte, como forma de derrotar a Inglaterra, decretou a 21 de novembro de 1806 o bloqueio continental. Com esta medida, estabelecia que todos os países do continente europeu fechassem os seus portos ao comércio e navegação britânicos, para obter a capitulação da potência rival pela via do isolamento económico. Portugal procurou manter uma situação de neutralidade neste conflito, de modo a não comprometer a histórica aliança luso-britânica, o que se tornou progressivamente insustentável, em consequência da forte pressão exercida pelos franceses para que Portugal cortasse relações com a Inglaterra. Mediante a hesitação e os sucessivos adiamentos da coroa portuguesa em fazer cumprir o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte, cujos exércitos já tinham conquistado a Espanha na campanha da Guerra Peninsular, ordenou a invasão do Reino de Portugal, que ocorreu entre 1807 e 1811, em 3 invasões. Entre 1807 e 1811, Portugal esteve sujeito a 3 invasões francesas que, apesar da vitória de todas elas por parte do exército luso-britânico, trouxe consequências muito nefastas para Portugal, o que viria a conduzir à Revolução Liberal de 1820.
primeira invasão foi comandada pelo general Junot, que chegou a Lisboa a 30 de novembro de 1807. A família real portuguesa, prevendo a invasão francesa, partira no dia anterior para o Brasil, transferindo a sede da monarquia para a sua colónia da América do Sul, com vista a proteger a realeza e a soberania nacional. Importa referir que não houve praticamente qualquer resistência à entrada dos franceses no território nacional. Com o rei e a corte ausentes, a ideia de resistir aos franceses havia sido abandonada e, segundo as palavras do Duque de Palmela, não cabia na mente de nenhuma pessoa sensata nem sequer a mais remota esperança de que Portugal pudesse subtrair-se ao jugo que acabava de lhe ser imposto. Em contrapartida, Junot pedia a colaboração dos portugueses e afirmava que vinha em paz. O colaboracionismo com os franceses havia sido proposto pelo príncipe regente antes da sua partida para o Brasil. Habilmente, Junot soube jogar com os descontentamentos, fazendo com que parte da elite nacional colaborasse com os interesses franceses. Mas a transferência da família real e da sua corte para o Brasil, que se estabeleceram no Rio de Janeiro, provocou um sentimento de orfandade por parte dos portugueses. Vejamos um pequeno vídeo da RTP sobre o impacto da transferência da família real e da corte para o Brasil. O Brasil acorda todos os dias sabendo que é Brasil. E o Rio de Janeiro nasce hoje com a alegria de ser carioca. Mas em 1808, esta mesma cidade, antes colónia portuguesa, viu o sol nascer com a família real ao fundo. As naus entravam na Baía de Guanabara. A morada dos navios, olhando para o cais do Rio de Janeiro, uma corte que tinha partido de Portugal no inverno, usando perucas, pesadas roupas de lã e de veludo, meias de seda, galardões, sapatos afivelados, no calor tropical do Rio de Janeiro, era o verão do Rio de Janeiro. E essa corte se defronta com uma cidade muito exótica, composta por escravos, mulatos, ex-escravos, mercadores de escravos, mineradores, tropeiros, senhores de engenho. Então era uma cidade muito exótica para aquela corte europeia que estava chegando. 54 dias antes, Lisboa acordara, mas de um inverno chuvoso, de uma noite fria, com Dom João VI, a mulher Carlota Joaquina e a rainha Dona Maria em verdadeira fuga, ou talvez não. Foi orquestrado com pelo menos 5, 6 meses. Começou, a meu ver, em julho de 1807, quando Dom João chamou de volta todos os navios que patrulhavam perto do Estreito de Gibraltar contra piratas. Voltaram para Tejo para começar a ser preparado. Agora, o que houve em 1807 foi realmente uma fuga bastante apressada, bastante improvisada, sujeita a uma série de erros. Então, por exemplo, dois tesouros importantes de Portugal, que era a prataria das igrejas e os 60 mil volumes da Biblioteca Real, ficaram abandonados no porto de Lisboa no dia 29 de novembro de 1807. As tropas de Napoleão Bonaparte estavam às portas de Lisboa. Dom João VI deu a entender que estaria a cumprir todas as exigências do imperador francês. Os grandes impérios europeus daquela época foram conquistados e humilhados por Napoleão. O imperador da Áustria teve que dar a filha em casamento a Napoleão, o rei de Espanha foi preso e teve que abdicar, não é? De modo que o Portugal foi a única potência europeia que escapou a esse domínio napoleónico. E preservou a coroa portuguesa, em última análise. Exatamente. As notícias vindas de França eram claras. Napoleão dava por terminado o reinado da Casa de Bragança. Não havia alternativa. Reunido o Conselho,
São feitas negociações secretas com os aliados ingleses. Embarcam, com destino ao Brasil, a família real e cerca de 15 mil pessoas. Muitos ficaram em terra. O Monsenhor Calep, que era o representante do Papa, né, em Lisboa, foi conversar com Dom João, disse que ele ia, apesar que ele estava doente. Dom João, então, deu ordem para o navio aceitar ele e ele não conseguiu entrar. O príncipe regente sentiu a necessidade de uma escolta inglesa, é que com os passageiros a bordo, as naus de guerra não seriam mais usadas como naus de guerra, seria impossível se houvesse um ataque. Ouro, diamantes e o dinheiro do Tesouro Real embarcaram. Portugal ficava para trás e o trono vazio. A prata deixada no cais foi derretida pelo exército de Junot. 500 mil de portugueses fugiu do país, morreu à fome. Os exércitos napoleónicos não traziam apenas a guerra e as pilhagens, mas traziam também as novas ideias da Revolução Francesa. O século XIX português foi o que foi, em grande parte, pelos anos de ausência da corte, pela dificuldade de transição de um regime absoluto para um regime constitucional liberal e as transformações económicas que daí decorreram. Mas é evidente que a vinda da Armada para o Brasil decapitou a Marinha Portuguesa. A Marinha Portuguesa nunca mais voltou a ser o que era. Se a Príncipe Real se perdesse ou naufragasse, toda a descendência direta da corte se perderia. Talvez a intenção na época, e nós só podemos trabalhar com hipótese nesse caso, teria sido exatamente o contrário, de preservar a rainha, o príncipe regente e seus descendentes numa mesma nau. Os nobres não estavam preparados para as dificuldades daquela viagem. A principal comida mesmo era pão, que chamavam de biscoito, mas que era logo atacado por insetos, né, que também tinham fome. E a bordo não tinha banheiro. Se as pessoas precisassem fazer as suas necessidades, tinham que usar cloacas, que eram pranchas de madeira com buracos na murada do navio, de onde os dejetos caíam direto no mar. E você imagina fazer isso com ondas de 5, 6 metros de altura, devia ser uma coisa muito complicada. Havia pragas de bichos, de piolhos, de baratas, de ratos, de carunchos. Os piolhos atacaram a nau onde viajava Carlota Joaquina, uma praga que levou as mulheres a rapar o cabelo, untar a cabeça com banha de porco e pó de enxofre. Tudo piorou com a passagem pelo Equador. Uma tempestade destrói velas, mastros, acaba por dispersar a esquadra. As combinações entre navios portugueses e ingleses falham e, contra o inicialmente previsto, a 22 de janeiro de 1808, Dom João VI chega a Salvador da Bahia. 2 dias depois da chegada, já tinham 3 principais ministros nomeados e toda a estrutura de governo foi se estabelecendo. Todas as noites, recebia no paço do governador os súbditos, escravos e índios para o habitual beijamão. Em Salvador, Dom João assina a Carta Régia de abertura dos portos ao comércio de todas as nações amigas, uma forma de recompensar o apoio britânico e de serenar a Bahia, que havia perdido o estatuto de capital da colónia para o Rio de Janeiro. A próxima paragem da família real. Ouviam-se salvas de canhões. Eram quase 3 da tarde. Debaixo de um sol intenso, céu azul e uma brisa atlântica, Carlota Joaquina, de turbante, a tapar-lhe a vergonha pela falta de cabelo, viu pela primeira vez a Baía do Guanabara. As mulheres do Rio, que estavam fascinadas com a chegada da corte, acharam que aquela era a última moda na Europa e também passaram a usar turbantes. De maneira que usar turbantes no Rio de Janeiro virou moda durante algumas semanas depois da chegada da corte. Dia 8 de março de 1808,
De bergantim vermelho e dourado, gordo, feio, cansado e cheio de nódoas, em nada parecido com o monarca poderoso e bonito estampado nas moedas da colónia brasileira. Assim se apresentou Dom João VI. A mãe, Dona Maria, de 74 anos, mostrava graves sinais de demência. A mulher, Carlota Joaquina, não fazia qualquer esforço para esconder o desagrado com que chegava ao Brasil, mas nem por isso a festa foi pequena. O que houve no Rio foi exatamente o que não houve em Salvador, quando da chegada de Dom João, porque o governador, da Bahia, ele proibiu que o povo chegasse. E Dom João reclamou: eu quero o povo aqui. E no Rio de Janeiro essa recepção foi muito diferente, Conta-se relatos históricos do famoso Padre Perereca, que foi um dos grandes cronistas do acontecimento, que essas ruas em torno da Igreja do Rosário estavam tomadas de gente, apinhadas, de povo, que queria saudar o rei, queria ver o seu representante maior. E Dom João ficou muito feliz, certamente, e aí, por ordem del rei, a Sé instalou-se na Igreja do Rosário provisoriamente. Esse provisoriamente durou mais ou menos 71 anos. Ficou aqui 71 anos provisoriamente. Aqui é na Igreja do Rosário, aquela que foi a primeira a receber o futuro rei. Presenteou, e aos filhos, com a cerimónia Te Deum, a que assistiram brancos e negros. A festa durou semanas e nas que se seguiram, Dom João VI começou a mudar o Brasil, a fazer do Rio de Janeiro a capital do reino português. Estabeleceu o desembarque da justiça, a justiça militar, a escola naval, estabeleceu o Jardim Botânico, Banco do Brasil, o primeiro banco do Império Português, estabeleceu a Biblioteca Nacional trazida de Lisboa. Foi uma transformação total e completa. A cidade se expandiu, as ruas se alargaram para receber os novos equipamentos de transporte, as casas passaram a ficar mais sofisticadas para atender a essa população que chegava. A população local foi desalojada, mas ao mesmo tempo isso trouxe todo um comportamento social diferente. Sem casas para instalar as 15 mil pessoas da comitiva real, foi determinado que as melhores residências seriam cedidas. Assim, nas portas dos edifícios escolhidos, eram pintadas as palavras PR, Príncipe Regente, que rapidamente deu lugar à piada popular de ponha-se na rua. O Rio de Janeiro era um pequeno vilarejo de 500 mil pessoas com uma população analfabeta. Mais de metade eram escravos. Todo o Brasil tinha na altura 3 milhões de habitantes. O estado do Grão-Pará, Maranhão, não tinha qualquer comunicação com o Rio de Janeiro. Ambos se reportavam diretamente a Lisboa. O único ponto de identidade entre as províncias era a língua portuguesa, só isso. Nenhum intercâmbio, nada. Com a chegada do Dom João, isso começa a mudar muito rapidamente. Então, em Salvador, ele decreta a abertura dos portos e no Rio de Janeiro a liberdade de comércio e de manufaturas. Essas duas medidas combinadas põem fim, de fato, ao período colonial brasileiro. Dom João VI instalou-se no Paço do Governo. A Igreja do Carmo, a poucos metros, tornou-se a Capela Real. Carlota Joaquina quis ficar com Dona Maria no Convento do Carmo, ao lado, mas por pouco tempo. Em busca de uma residência digna de um príncipe regente, Dom João VI encontrou a Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão. O palacete pertencia a um comerciante português, Elias António Lopes, que de proprietário passou a gestor daquele que se tornou o Palácio do Rei. Com a partida da família real para o Brasil, ficava no reino um conselho de regência presidido pelo Marquês de Abrantes, que permaneceu em funções entre 30 de novembro de 1807 e 1 de fevereiro de 1808, quando foi extinto por Junot ao assumir a liderança do Conselho de Governo. Napoleão decretou a extinção da Casa Real de Bragança, pelo que os atos públicos passaram a ser assinados em nome de Sua Majestade, o Imperador dos Franceses.
Foi decidido que parte do exército português fosse incorporado no exército francês, de modo a evitar sublevações, e foi lançado um pesado imposto sobre o reino, o que gerou profundo descontentamento. Neste contexto, em resposta ao avanço francês, a Inglaterra, que desejava assegurar uma posição estratégica no Atlântico e defender os seus interesses comerciais, ocupou a Ilha da Madeira entre 1807 e 1814. Nesse mesmo ano de 1807, a Inglaterra decidiu auxiliar Portugal no combate às tropas francesas. Assim, desembarcou no reino Sir Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, chefe do contingente inglês que, contando com algumas tropas portuguesas, enfrentou os franceses, que foram vencidos nas batalhas da Roliça e do Vimeiro. Derrotados, os franceses foram forçados a abandonar Portugal depois de assinarem a paz pela Convenção de Sintra em 1808. Consequentemente, o Conselho de Regência reassumiu as suas funções, ficando a organização da defesa contra um eventual ataque francês sob o comando do general inglês William Beresford. Em fevereiro de 1809, iniciou-se a segunda invasão francesa, liderada pelo Marechal Soult, que, entrando pelo norte, pela fronteira de Chaves, chegou ao Porto. A população em fuga procurou atravessar o Douro em direção a Gaia, usando a antiga Ponte das Barcas, que cedeu, segundo alguns historiadores, devido ao excesso de peso, provocando a morte de muitos habitantes, num acontecimento que ficou conhecido por Desastre da Ponte das Barcas. Mas, em maio, as tropas luso-inglesas forçaram a retirada das tropas francesas. Em consequência desta invasão, entre 10 e 11 de setembro de 1810, por iniciativa do comando inglês, foram presas várias personalidades defensoras dos ideais da Revolução Francesa, ligadas à maçonaria, acusados de colaborarem com a França. Estes presos foram enviados para os Açores, onde permaneceram até 1814. Este episódio ficou conhecido como Setembrizada. Em julho de 1810, no decurso da terceira invasão, as tropas francesas, chefiadas pelo Marechal Massena, confrontaram-se com as tropas anglo-portuguesas no Bussaco, de onde saíram derrotadas. Os franceses não conseguiram ultrapassar as linhas de Torres Vedras, sistema de 3 linhas de fortificação defensivas da cidade de Lisboa, pelo que iniciaram a retirada em março de 1811 e, sendo novamente derrotadas pelas tropas anglo-portuguesas, em Rendinha, saíram definitivamente de Portugal. As invasões francesas trouxeram ao reino a destruição, as pilhagens das tropas e a perda de vidas humanas, afetando a agricultura, o comércio e a indústria. Este clima de devastação foi particularmente sentido a norte do Tejo. Além do mais, ao saque generalizado levado a cabo pelas tropas francesas, somou-se a política de terra queimada realizada por ambos os exércitos, o que acentuou a destruição. Com o fim das invasões francesas, a paz regressou ao reino. Após as invasões, subsistiram diversos motivos causadores de insatisfação entre os portugueses. A manutenção da presença inglesa em Portugal fazia do reino um protetorado inglês desde 1808,
já que Beresford, que havia adquirido o posto de generalíssimo, dispunha de plenos poderes no exército, o que na prática significava o controle do país. Beresford fora ao Rio de Janeiro solicitar poderes mais amplos e a sua ação passou a sobrepor-se à da própria regência. Passou a exercer uma forte repressão contra os que conspirassem ou que se organizassem em sociedades secretas contra a regência ou para o retirar do poder. Beresford foi nomeado Marechal-General do Exército Português. Por outro lado, a ausência da família real desagradava aos portugueses, pois Dom João VI, aclamado rei em 1816 no Brasil, não dava mostras de querer regressar e restabelecer a sede do governo em Lisboa, o que acentuava o descontentamento na medida em que Portugal, com a ausência do rei da corte, assumira o estatuto de colónia e o Brasil de metrópole. A corte portuguesa do Rio de Janeiro tornava-se cada vez mais brasileira, uma vez que, desde a sua chegada, o ainda príncipe regente, depois rei, pôs em prática uma série de medidas que favoreceram a autonomia do Brasil. Deste modo, logo em 1808, procedeu à abertura dos portos brasileiros e firmou o Tratado de 1810, que beneficiou claramente a Inglaterra, provocando uma acentuada quebra de receitas alfandegárias para Portugal e autorizou a instalação de manufaturas no Brasil, lesando os interesses da burguesia, em especial de Lisboa e do Porto. Este conjunto de medidas pôs na prática fim ao exclusivo colonial, situação reforçada em 1815 com a elevação do Brasil à categoria de reino, com a designação de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O ambiente político, social e económico em Portugal agravava-se e parecia inalterável a submissão face ao poder inglês. Não obstante, os ideais liberais acabaram por se difundir em Portugal pela presença dos exércitos napoleónicos, a exemplo do que acontecera noutras regiões da Europa, ou vinculadas pela imprensa e por panfletos, apesar da censura. Foi neste contexto que o general Gomes Freire de Andrade, defensor dos ideais liberais, empreendeu em Lisboa uma conspiração em 1817 com vista a expulsar os ingleses do reino e, simultaneamente, a promover a salvação da independência da pátria. Esta conspiração foi descoberta pelos ingleses e Gomes Freire de Andrade e outros oficiais foram condenados à morte. A repressão desta conspiração não deixou de alimentar a ideia de insurreição contra a subjugação a que o reino se encontrava submetido. E esse anseio dos mártires da pátria de 1817 acabou por tomar expressão no ano de 1820. E foi assim, caro teleouvinte, que chegamos ao final de mais um Tempo da Antena desta que é a vossa heroína de sempre, Bumba na História. E nesta que foi uma semana, ela própria, absolutamente histórica, com a chegada à Marte, é verdade, tecnologia portuguesa também envolvida, coisa má linda. Pois bem, antes de terminarmos esta emissão, convém informar que no nosso próximo episódio falaremos de um momento absolutamente bombástico da história de Portugal, a Revolução de 1820. Até lá, cartela ouvinte, não esqueça, veja ou reveja as emissões anteriores no canal do YouTuber da Bumba na História. E não se esqueça também, associe-se, divulgue, expanda
esta que é uma das mais extraordinárias, enfim, cenas que alguma vez foram concebidas. Não esqueça, hashtag eu aprendi com a Bumba. Até a próxima emissão, caro ouvinte. Fique bem, tenha juízo, não saia de casa, proteja-se, acompanhe as nossas emissões, são sempre um entusiasmo. E já sabe, telebomba no ar. Bumbemos juntos. Até sempre!